Ó Virgem Santíssima, doce esposa do Espírito Santo, doce Mãe de Jesus, mais perfeita criatura de Deus, a Ti consagramos tudo que temos, tudo que somos e tudo que vivemos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Com muita alegria, então, a gente quer continuar hoje a história de Deus contada por Ele mesmo. Nos últimos vídeos, a gente ouviu falar um pouquinho sobre a história de Deus a partir de Abraão. A gente ouviu falar de Abraão, Isaac, Jacó, José. Chegamos em Moisés e depois a gente falou um pouquinho sobre a escravidão do povo hebreu no Egito e a libertação desse povo rumo à Terra Prometida. Hoje a gente vai falar um pouquinho da caminhada do povo no deserto até chegar à Terra Prometida. Fica com a gente! Então, no último vídeo, a gente falou um pouquinho sobre o êxodo do povo hebreu. Quando Moisés pega o povo, tira da escravidão do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto, e ali, depois do Mar Vermelho, eles fazem uma grande festa, agradecendo a Deus por essa libertação. E aí, a partir daí, a gente começa uma caminhada no deserto até chegar na Terra Prometida. Essa caminhada é uma caminhada curta, relativamente curta, porém, aconteceu vários fatores no meio do caminho que se tornou uma caminhada de 40 anos. E como que foi essa caminhada, então? Já no terceiro dia, eles começaram a sentir muita sede, começaram a reclamar para Moisés. Eles chegaram no mar, nas águas de Mara, e quando chegaram lá, a água era muito, muito salgada, e eles não conseguiam beber. Então falaram para Moisés: Moisés, você tirou a gente do Egito para matar a gente no deserto, era isso? Então Moisés viu um pedaço de madeira, jogou esse pedaço de madeira na água e a água se tornou doce. E eles puderam beber dessa água. Passado de um tempo, eles começaram a sentir fome e começaram a reclamar para Moisés de novo que eles estavam sentindo fome. Então Deus prometeu para eles que daria uma carne de codornizes. Então essas codornizes vieram e eles puderam comer dessa carne. E Deus também prometeu o pão, o maná do deserto. E como que se dava esse maná? Toda manhã, a hora que o orvalho secava, apareciam os pães, o maná lá no deserto. Então, eles conseguiam comer, pegar a quantidade necessária para aquela família naquele dia. Deus falou que não era para pegar mais daquele dia. Quem pegou mais, a carne apodreceu. Menos na sexta-feira, que eles tinham que pegar 2 porções para comer na sexta e no sábado. E quando acontecia isso, eles pegavam para sexta e para o sábado, a carne não apodrecia, só nos outros dias. Então, um grande milagre de Deus dando de comer para o povo no meio do deserto. Mas além da fome também o povo voltava a sentir sede. Então um dia o povo reclamou para Moisés que estava com sede, e Deus mandou Moisés bater o cajado na rocha, e quando bateu o cajado na rocha, da rocha saiu água que pôde saciar a sede daquele povo. Então eles, no meio do caminho, eles encontraram outro povo, o povo de Amaleque, e eles guerrearam contra esse povo. Moisés disse para Josué: Josué, vai e conduz o povo nessa guerra, eu vou subir no monte e vou rezar enquanto isso. Levou com ele Arão e Hur. E enquanto Moisés permanecia com os braços erguidos, o povo vencia a guerra. A hora que Moisés baixava os braços, o povo perdia a guerra. Querendo dizer que Deus que faz vencer a guerra. Que a guerra não dependia dos homens, dos homens em si, mas da força que vinha do alto, da força de Deus. Então, eles deram um jeito, colocaram umas pedras para sustentar o braço de Moisés, e Moisés conseguiu ficar com os braços erguidos o tempo todo, e o povo venceu a primeira guerra contra Amaleque. Conseguiram pegar alguns despojos para se manter nessa caminhada no deserto. E quando o povo começou a acampar, nos primeiros acampamentos, Moisés resolvia todos os problemas do povo. Moisés era um juiz ali. E até que o sogro de Moisés veio ter com eles. Moisés ficou muito feliz que o sogro estava ali, e o sogro viu aquela situação, Moisés tendo que ouvir os problemas
problemas, as reclamações de todo o povo. Por menor que fossem as picuinhas, Moisés era sempre a pessoa que dava a palavra final. O sogro de Moisés falou: Moisés, vai morrer fazendo isso, não vai conseguir dar conta de cuidar de todo mundo. Então, ele deu uma ideia, ele falou: pega os anciãos do povo, aquelas pessoas que você pode confiar, coloca elas para ser os juízes. E nas causas maiores, aí você resolve. Mas as causas menores, deixe que eles resolvem. E aí deu um alívio para Moisés. Moisés conseguiu gastar mais o tempo dele com as coisas que eram importantes. Por conta dessas picuinhas que tinha entre o povo e vários outros problemas sérios que começaram a acontecer ali no acampamento, Moisés tinha que tomar algumas decisões. E Deus, vendo isso, uma vez chama Moisés para o Monte Sinai, para cima do Monte Sinai, e lá Deus dá para Moisés um grande presente para o povo. O presente era a lei. A lei é um momento único na história do povo de Israel. A lei vai ser o que vai ordenar a história do povo de Israel até chegar Jesus e podemos dizer até hoje. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, Deus dá para ele o decálogo, os 10 mandamentos. E ali Moisés, ele entende que aquilo é para ordenar o povo. E ali Moisés, quando recebe os 10 mandamentos, na nossa Bíblia, aparece que ele recebe também vários outros mandamentos, que a gente chama de Código da Aliança. Quando Moisés recebe o Código da Aliança, e Deus manda ele descer de novo. Por quê? Porque o povo, ele começa a construir para si um bezerro de ouro. O que aconteceu? Moisés estava demorando demais. O povo chegou em Arão e falou: Arão, Moisés deve ter morrido lá, não vai voltar. Então vamos construir um Deus para nós, senão que Deus que a gente vai cultuar? Como que a gente vai continuar o caminho do deserto sem um Deus? Então Arão pega o ouro de todo mundo, constrói um bezerro de ouro, e Deus então manda Moisés descer o monte, e quando Moisés desce o monte, ele fica com tanta raiva daquilo que o povo fez, o povo fazendo festa em frente ao bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei e vai falar com Arão o que era aquilo que estava acontecendo, que absurdo que eles fizeram. Então eles destroem o bezerro de ouro e começam ali a entender mais uma vez que Deus não tinha imagens para ele. Então Moisés intercede a Deus pelo povo e Deus concede a Moisés a graça de uma segunda chance para o povo. E ali começa a acontecer um fato importante ali, é o povo das tendas. A partir dali Deus dá uma lei para Moisés, mas também dá algumas regras de como cultuar aquele Deus no deserto. Então ele precisa construir um lugar de culto itinerante, que andasse com o povo. E ali começa a tenda do encontro e a arca da aliança. É um ponto chave também na história do povo no deserto, que vai dar sentido para a vida deles, para o culto deles a partir dali. Deus então manda construir uma tenda e manda construir a Arca da Aliança, que seria o lugar aonde Deus ficaria. Um tabernáculo aonde Deus moraria, na tenda e dentro da tenda, na Arca da Aliança. Então a partir dali o povo começa a cultuar Deus também no deserto. O povo começa a ter os seus ritos ali, litúrgicos, ali já no deserto. E essa tenda era itinerante, então o povo desarmava essa tenda, pegava a Arca da Aliança e caminhava no deserto, sempre rumo à Terra Prometida. Eles formam uma expedição para ir ver a Terra Prometida e como que eles iam entrar nessa terra. Então Moisés pega um de cada tribo e manda esses 12 homens irem até a Terra Prometida para ver como era a Terra Prometida. Chegando lá, eles veem a Terra Prometida, veem homens grandes, gigantes, eles dizem, e quando eles voltam, 10 deles falam que é impossível entrar na Terra Prometida. Apenas 2, eles acreditam que é possível. Um deles, Josué, aquele que futuramente vai conquistar a Terra Prometida, vai ser o sucessor de Moisés. Então Josué, ele volta falando: a gente consegue conquistar essa terra, Moisés, a gente é capaz de entrar lá. Mas os outros falam: não, lá tem gigantes, Deus mandou a gente para um lugar de gigantes, é impossível a gente entrar lá. Eles continuam vagando no deserto,
sem entrar, sem tomar posse da terra que Deus tinha dado para eles. Então, alguns pontos importantes dessa caminhada na Terra Prometida, a gente pode tirar, primeiro, a providência de Deus, que sempre acompanhava eles. Em segundo lugar, a gente pode ver já a organização do povo em tribos e Deus dando juízes já para tomar conta do povo. Em terceiro lugar, a lei e as regras que Deus dá de culto ali durante essa caminhada no deserto. A Arca da Aliança, onde tinha a presença de Deus, a tenda do encontro, onde Moisés entrava para se encontrar com Deus. E finalmente, depois de uma longa caminhada, Deus chama Moisés, permite com que Moisés contemple a terra prometida, e Moisés não pode entrar na terra prometida. Ele morre só contemplando a vista da terra prometida, mas ele não pode entrar na terra prometida. Mas ele deixa um sucessor. O sucessor de Moisés é Josué. Josué, ele era um jovem que acompanhava Moisés desde o começo da caminhada. Era um jovem assistente de Moisés, auxiliar de Moisés. E então Josué, ele vai ser o responsável pela conquista dessa terra. Aí a gente pode ver quando Josué, ele recebe essa incumbência de ser o sucessor de Moisés, Deus já fala palavras maravilhosas para ele. Josué, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. O lugar em que a planta dos seus pés pisarem eu vou te dar. E Josué recebe grandes promessas de Deus para conseguir entrar na terra prometida. Então Josué, ele organiza o povo, ele faz um acampamento, já preparando uma expedição rumo a Jericó. A cidade de Jericó tinha muralhas, então Josué ele se prepara para entrar nessas muralhas. Como? Através da oração. Num evento que a gente conhece bastante, que chama o Cerco de Jericó. Então Josué ele pega a Arca da Aliança, atravessa o Rio Jordão com a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança sempre à frente. Então eles dão 6 voltas em silêncio nas muralhas de Jericó, e na 7ª volta eles tocam as trombetas, e diz a palavra de Deus que as muralhas caem. E assim o povo de Israel conquista a terra prometida. Esse foi um grande resumo, um resumão do êxodo e da caminhada do povo no deserto até a conquista da terra prometida. O próximo vídeo vai ser muito interessante, porque a gente vai pegar desde Abraão até a entrada da terra prometida e vai falar alguns pontos interessantes, algumas lições que a gente pode tirar dessa palavra. A gente vai fazer um pouco uma hermenêutica misturada com alguns pontos de exegese, e a gente vai tentar olhar, a partir da figura de Jesus Cristo, um pouco dessa história de Abraão até a conquista da terra prometida. Então você não pode perder, fica com a gente no próximo vídeo, que a gente vai começar a aprofundar um pouquinho a história do povo de Israel até a conquista da terra prometida. Um grande abraço e até a próxima semana. E não se esqueça, Deus é boa notícia.